Você tem convicções inamovíveis, imutáveis, diante das quais nem ninguém, nem nada constitui ameaça capaz de levá-lo a sacrificar ou a comprometer suas convicções piedosas. É esse o tipo de pessoa que você é? Mensagem de hoje: coragem para defender suas convicções. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Uma das coisas mais assustadoras que está acontecendo hoje é o fato de estarmos criando uma geração inteira de jovens que não acreditam que existe verdades morais absolutas. Ou seja, se você acha que é errado, é errado. Se eu acho que é certo, é certo. E assim, portanto, vamos lançar fora a Bíblia, pois o certo e o errado dependem da minha situação. E a minha situação, por sua vez, é o que eu quero e o que eu estou procurando. Como resultado disso, não há nenhuma verdade absoluta. Não há nenhum padrão real. Não há nada sólido que nos dê orientação e direção. E, como resultado, a nossa sociedade fica insegura, insalubre, ímpia, imoral e assim por diante. Características que vão nos levar a um lugar onde, inevitavelmente, o julgamento de Deus cairá sobre a nossa nação. O que está acontecendo neste país é muito, muito perigoso, porque toda a sociedade em breve poderá ter essa atitude. Se eu acho que algo é certo, esse algo passa a ser certo para mim e vice-versa. Não é da sua conta a minha opinião, nem é da minha conta o que você pensa. Assim, todos nós vamos fazer o que é certo aos nossos próprios olhos. Olhe para esta nação. Estamos numa posição muito, muito perigosa, porque este país não está ficando melhor. Está ficando pior. Então, quero que você ache na sua Bíblia o livro de Daniel. Quero ler com você, por alguns momentos, o 6º capítulo. Esta é uma parte do livro de Daniel que muitas pessoas sabem de cor. Você vai se lembrar, por um momento, que um decreto tinha sido feito, segundo o qual qualquer pessoa que adorasse qualquer Deus que não fosse unicamente o rei, essa pessoa seria jogada aos leões. Vamos ler, então, o versículo 10, no 6º capítulo. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, mesmo ameaçado de ser jogado na cova dos leões. E assim você se lembra do que aconteceu a Daniel. Ele continuou a orar e foi denunciado e levado à presença do rei, e finalmente o rei teve de manter a sua palavra, porque de acordo com a lei dos medos e persas, se o rei fazia uma promessa, ele teria que cumpri-la. Ele não poderia violar a sua promessa. Assim, contra a sua vontade, o rei mandou executar o decreto. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel, selo, e com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento
em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Agora, quero pensar em toda essa questão das nossas convicções. A convicção é algo que acredito ser verdade, é algo em que posso esperar. Não se trata de algo que apenas vem e vai. É a parte da minha vida. A convicção é uma firme certeza de que algo é verdadeiro. Quero dar-lhe uma definição um pouco mais ampla na tela, porque desejo que você se lembre disso. Para se ter uma forte convicção, é preciso estar completamente convencido em sua mente e coração de que algo é a verdade e de que você está disposto a defender essa verdade independentemente das consequências. Então você não pode ser ao mesmo tempo uma pessoa insossa e convicta. Gostaria de pedir-lhe que tipo de condição você acha que não compromete suas convicções? Em que você acredita e espera, não importa como possa ser ameaçado em seu trabalho ou na família ou por quem quer que seja. Você tem certas crenças que considera absolutamente verdadeiras e por isso vai mantê-las como uma parte de sua convicção. Quero olhar para a vida de Daniel porque ele é um exemplo perfeito de alguém que tinha convicções fortes e que viveu por elas. Quero que você veja o resultado da fidelidade de Daniel, que viveu por sua convicção durante tantos anos. Vamos olhar um pouco para os bastidores da vida de Daniel. Daniel foi um dos jovens hebreus levados para a Babilônia como resultado da invasão sofrida por Israel da parte do rei Nabucodonosor. O invasor destruiu grande parte de Jerusalém e levou com ele ao retornar uma parte dos jovens. Esses jovens deveriam ser treinados para serem babilônios, eu diria. Dentro desse propósito estava o que comiam, o que bebiam e o que lhes foi ensinado. Eles tiveram de aprender a língua dos caldeus e tiveram os seus nomes mudados. E assim, nesse processo, estavam Daniel e 3 de seus amigos, os quais são mencionados aqui. Daniel, levado para a Babilônia ainda adolescente, viveu no reinado de Nabucodonosor, no reinado de seu filho Belsazar, no reinado de Dario, o Medo, e ainda no reinado de Ciro, o Persa. Ele viveu muitos anos através de todos esses diferentes reinados. E em cada um desses reinos, ele se tornou, embora fosse um estrangeiro, ele era um hebreu. Ele, em cada reinado, se tornou uma pessoa de grande autoridade. Então, quando penso em Daniel, penso no belo exemplo que ele foi para todas as pessoas de sua época. Agora desejo olhar por um momento para a área em que Daniel corajosamente manteve suas convicções. Agora, veja em primeiro lugar por que isso é tão importante. Ele corajosamente manteve suas convicções. Quando levados de Jerusalém para a Babilônia, uma das primeiras coisas que Daniel e seus amigos decidiram foi que não queriam mudar a sua alimentação. Eles concordaram em mudar a sua linguagem, é claro. Concordaram em mudar suas atitudes, porque eles deveriam ser como os babilônios. Ou seja, deveriam pensar como babilônios e deveriam estudar como babilônios. Essa era a perspectiva deles.
Uma coisa interessante ocorrida no começo da estada deles em Babilônia dizia respeito à comida. Naqueles tempos, os alimentos servidos ao rei e sua corte eram dedicados aos ídolos. Por isso, quando trouxeram esses alimentos aos jovens hebreus, Daniel disse: não, eu não vou comer isso, nem beber isso. E meus amigos também não, porque isso é contra a lei de Moisés, é contra a palavra de Deus. Foi o que nos ensinaram toda a nossa vida. Nós não vamos comer isso. O empregado questionou o rei: eu sou apenas um ajudante. Os hebreus disseram: por que não tentar algo? Por que você não nos dá legumes para comer e água para beber durante 10 dias? E verifique se não vamos parecer melhor do que os outros que comem as iguarias do rei e bebem o seu vinho. É claro, a primeira objeção do empregado foi dizer que o rei poderia pedir a cabeça dele, mas finalmente concordou. 10 dias depois, eles pareciam melhor do que todos os outros e logo começaram a progredir. Agora, quero que você preste atenção. Isto é muito importante. O primeiro teste para eles era para adolescentes. O teste era simples. O que você come e bebe? E assim, no início, Daniel disse: eu não vou comer comida oferecida a um ídolo. Não vou beber vinho oferecido a um ídolo. Isso não se encaixa em quem eu sou como um seguidor do único Deus verdadeiro, Jeová. Eles começaram mantendo suas convicções. É por isso que é tão importante para nós ensinar nossos filhos e netos que o nosso caráter cristão será mantido ou destruído, dependendo da nossa decisão. Assim, os jovens hebreus começaram a sua vida na Babilônia dizendo não à desobediência e sim ao Deus Todo-Poderoso. Eles mantiveram sua convicção quanto à comida. Alguém poderá perguntar: certamente, comer iguarias do rei e beber seu vinho, o que é que isso tem a ver com a sua fé? Porque a lei de Moisés disse para não fazê-lo. Você é um hebreu. Somos pessoas escolhidas por Deus e há certas coisas que não fazemos. E mesmo estando em um país estrangeiro sob os ditames de um rei pagão e desconhecendo as consequências, eles disseram: não vamos fazer isso. A segunda coisa que desejo que você observe é que Daniel defendeu corajosamente suas convicções. Ele estava convencido de que deveria ser um exemplo piedoso aos outros que também haviam sido levados para essa sociedade pagã. Então, para ser um bom exemplo, ele tinha que ficar com a verdade na qual havia sido ensinado. E assim ele foi fiel às suas convicções e foi grande o impacto de sua influência. A terceira coisa era essa: Daniel estava convicto de que Deus ouve e responde às orações. Isso ficou evidente quando ele falou com o representante do rei e lhe disse: nós não vamos comer essa comida, não vamos beber essa bebida. Eles recorreram ao Senhor convictos de que o Deus deles iria ouvir e responder às suas orações. Deixe-me perguntar-lhe: você tem convicção de sua fé ou é uma pessoa vacilante? Você está convicto de que Deus vai ouvir e responder às suas orações quando vai a Ele em busca de orientação e direção, ou seja lá o que for? Você está convicto acerca disso ou apenas aguarda que seja desafiado? Talvez você se ache disposto a defender suas convicções, ou talvez não. Você age bem algumas vezes e noutras vezes não. Você está convicto de que Deus está empenhado em responder às orações de seus filhos quando andamos em obediência a Ele? Se você não está convicto acerca disso, então você vai oscilar. Se você não tem uma convicção, então a sua fé não é forte. A convicção é algo em que acredito e defendo, independentemente das consequências e das circunstâncias. Observe também o compromisso de Daniel de ser fiel à palavra de Deus, não importa em que circunstâncias. Aqui está uma dessas situações. Você se lembra que Nabucodonosor teve uns sonhos no meio de muitas coisas acontecendo e Daniel foi chamado para interpretar o sonho. Ouça o que ele disse:
Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E assim por diante, Deus fala de muitas outras coisas. Daniel 4, 28 e 29. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, e de repente o rei ficou louco. Saiu para o campo, seus cabelos cresceram, foi molhado pelo orvalho, e tudo lhe aconteceu conforme Daniel lhe havia profetizado. O que eu quero que você veja é a fidelidade de Daniel em obedecer a Deus. Deus lhe deu a interpretação e esta era terrível, porque ele teve de dizer ao rei: tu vais perder o juízo, tu vais agir como um animal, vai perder tudo. Daniel enfrentou o rei com estas palavras. Ele teve a coragem de ficar com o que ele sabia que era certo, mesmo que o rei não acreditasse nele e o matasse. Ele também estava convicto de que não se curvaria diante de qualquer outro Deus. Você se lembra que Nabucodonosor construiu uma grande estátua e disse: ou você se curvem diante dela, ou serão jogados na fornalha de fogo. Não sei onde Daniel estava naquela ocasião, mas os seus 3 amigos hebreus não se curvaram. Eu amo o que eles disseram. Há algumas coisas nesta passagem das Escrituras que você precisa sublinhar ou memorizar. E o rei disse: aqui está o que vamos fazer com vocês. E Daniel 3, 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Não precisamos responder a sua pergunta se vamos ou não curvar-nos. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, ouça isso. Saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Você quer um belo exemplo de coragem inabalável e de absoluta convicção? Aqui está. Eles disseram: quer saber? Nem sequer temos que responder a isso. Nós não precisamos sequer responder ao rei. Nós não vamos adorar a tua estátua. Atira-nos na fornalha ardente, e mesmo que sejamos consumidos num instante, ou que saiamos livres, vamos confiar em Deus. Quando leio esta passagem, vejo como Daniel trabalhou na vida desses jovens rapazes. Eles estavam convencidos e certíssimos de que Deus iria protegê-los, não importa o que acontecesse. Agora, qual é a motivação de Daniel em agir como agiu diante de Nabucodonosor? O que o levou a fazer o que fez? Antes de tudo, ele havia sido ensinado por seus pais. Ele viveu em Jerusalém. Ele foi ensinado por seus pais a obedecer à lei de Deus, que, em essência, teria sido, por exemplo, a lei de Moisés, que foi o livro de Deuteronômio. Em segundo lugar, ele estudava a palavra de Deus. Ele sabia o que a palavra de Deus ensina acerca de diversas coisas. Ele sabia exatamente o que diz a Escritura. Por isso, nada poderia assustá-lo. Em terceiro lugar, o seu amor e devoção a Deus. A razão pela qual ele permaneceu fiel às suas convicções era o seu amor a Deus. Ele amava a palavra de Deus e permaneceu comprometido com ela. Em quarto lugar, o seu compromisso de obedecer a Deus. Ele não apenas estudava a palavra de Deus, ele não apenas a ouvia, ele não apenas amava a Deus, ele assumiu o compromisso de ser obediente ao Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Tem você esse tipo de compromisso?
Você já me ouviu perguntar o que vou perguntar e já repeti isso uma e outra vez. Você obedece a Deus e deixa todas as consequências com Ele e está comprometido com a palavra de Deus para obedecer aos seus ensinos e viver por ela, não importa o que? As pessoas podem dar todo tipo de desculpas, ouça, a fim de comprometer suas convicções. Quando você compromete suas convicções baseadas na Bíblia, você está negando parte de você. Quando olho para as Escrituras, vejo como Daniel viveu aquilo que seus pais lhe ensinaram, que era a vida deles. Ele estudou a Bíblia, ele amava Deus, ele estava comprometido com Deus, ele tinha um forte desejo de levar os outros a acreditar no que ele acreditava. Ele tinha de ser diferente para conseguir isso. E assim, a sua fé em Deus o fez capaz de sabiamente aconselhar o rei. Em outras palavras, quando olho para aquilo que o motivou, vejo um caráter baseado nas verdades eternas da Bíblia e não numa base de mentira. Em primeiro lugar, a primeira consequência foi esta. Ele venceu de pé a sua primeira batalha. Ele disse ao representante do rei, não, nós não vamos beber e comer o que está sendo oferecido a um ídolo. Mas vou lhe dar uma sugestão. Se você nos deixar comer apenas ervilhas e feijões e legumes e beber água, vou lhe mostrar que estamos certos. Ele assumiu uma posição. Ele tinha alternativa, mas ele olha para essa alternativa e percebe que ela não violaria suas convicções. Ele apenas disse, aqui está outra maneira de resolver o problema. Então, o fato de Daniel ter permanecido obediente a Deus foi o resultado de sua firme decisão de permanecer fiel à sua fé. Em segundo lugar, ele influenciou seus companheiros a fazer a mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram, nós também não vamos comer esses alimentos, nem vamos beber essa bebida. Estamos de pé com Daniel. Eles tiveram uma boa influência e um bom testemunho da parte de Daniel. Em terceiro lugar, a fidelidade de Daniel lhe abriu as portas para aconselhar e influenciar reis. Aqui está o que desejo que você veja. Suponha que ele tivesse dito, bem, vamos esquecer essa questão de comida. Já estamos na Babilônia, somos escravos aqui. Talvez nunca voltaremos para Israel. Essa é a Babilônia. Estamos recebendo uma nova cultura e devemos deixar-nos envolver na sociedade. Se assim fosse, você nunca ouviria falar de Daniel e seus amigos. Daniel não estava interessado em desaparecer na sociedade. Ele estava interessado em permanecer fiel a Deus, porque ele sabia quem Deus era. Ele havia tido uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Agora, ele não tinha Jesus como temos, porque Jesus não estava lá nesse ponto específico, mas o Espírito de Deus estava. Ele sabia o suficiente acerca do Senhor Deus e não estava disposto a comprometer as suas convicções. E como resultado, olha o que Deus fez na vida dele. Gostaria de perguntar a você, como um seguidor de Jesus, você tem convicções inamovíveis, imutáveis, capaz de resistir a ameaças e subornos e não vai sacrificar ou comprometer suas convicções piedosas? É esse o tipo de pessoa que você é? Esse é o tipo de pessoa que Deus está procurando. Então, quero que você olhe apenas por um momento. Que convicções sustentam e guiam a sua conduta? Oro para que você escreva isso assim, quando for para casa, antes de voltar à igreja. Eu não vou dar-lhe um teste, pedir-lhe para me dizer ou escrever quais as convicções que orientam a sua conduta. Agora você diz, eu vou pensar nisso. Não, deixe-me dizer uma coisa. Se você não anotá-las, você tem medo de escrevê-las. Que convicções sustentam e guiam a sua conduta? É fidelidade moral absoluta para o marido ou a esposa? Será que você é sincero com suas finanças? E poderíamos continuar lista abaixo. Em segundo lugar,
Que convicções você mantém que não está disposto a ceder? Em outras palavras, não importa o que aconteça, você não negará o seu compromisso. Você não pode simplesmente relaxar o seu compromisso, qualquer que seja. Eles não podem convencê-lo, não podem suborná-lo, sejam quais forem as questões que levantarem e as perguntas que fizerem. Em terceiro lugar, quando confrontado com incrédulos ou crentes carnais, ou seja, com as pessoas que vivem no pecado, tem você a coragem de defender suas convicções, mesmo quando confrontado com consequências ameaçadoras? Bem, se você não fizer isso, você vai perder o seu emprego. Se você não fizer isso, eu vou ignorá-lo. Se você vai fazer isso, aqui está o que eu vou fazer. Ouça com atenção. Não basta ao crente ter os olhos santificados, nos contamina o que vemos e pensamos. Também os ouvidos do crente precisam ser santificados. Há coisas que não devemos ouvir de jeito nenhum. Nossos pés precisam ser santificados aonde quer que nos levem. Há alguns lugares onde nenhum crente deveria ser encontrado, nenhum. Você está convicto acerca de alguns lugares aonde não vai? Há algumas pessoas que você não quer como companhia? Que tipo de amigos você procura? Você está à procura de amigos que acreditam na palavra de Deus? Você observa os amigos que estão empenhados em viver uma vida piedosa? Você procura amigos que possam influenciar positivo ou negativamente a sua esposa? Você procura amigos que possam influenciar positivo ou negativamente o seu marido? O que está procurando? Caráter divino. Caráter divino tem convicções piedosas que nunca são relaxadas nem barganhadas. Assim, ouça, se você não tem tais convicções, por que não as busca? Veja isto, alguém diz, bem, você me bateu duro. Não, não estou tentando bater duro. Quero dizer-lhe que se trata de uma das 4 razões pelas quais você cede. Você tem medo de críticas, rejeição, falha ou perda. Sugiro-lhe escrever e sublinhar essas 4 palavras. Se eu desistir, se eu violar minhas convicções, é porque temo críticas, rejeição, fracasso ou perda. Assim, a questão é esta. Como você vai viver a sua vida? Você vai vivê-la obedientemente diante de Deus e defender suas convicções? Ou vai comprometê-las? Você não sabe quem está assistindo. E alguém pode estar observando você, ouça, observando você e esperando e orando a Deus para que você seja quem eles pensam que é. Eles não querem que você, em outras palavras, viole suas convicções. E assim, a questão é, vou ser um homem de caráter ou vou comprometer o que sei que é certo? Uma vida não comprometedora, um filho obediente a Deus é uma potência de influência e impacto em nossa nação. A minha oração a Deus é que você e todos nós sejamos isso. E Pai, como somos gratos por termos o Senhor ao nosso lado e vivendo em nosso interior no poder do Espírito Santo. E oramos hoje, querido Pai, para que todos nós e cada pessoa que ouve este programa, não só neste país, mas em todo o mundo, tenham um poderoso reforço em suas convicções, em suas crenças. E Pai, sabemos que há uma multidão de pessoas que perdeu a vida por manter a sua convicção e não negar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, Pai, nos ajude a caminhar obedientemente em todas as áreas da nossa vida e que possamos nos relacionar com os outros de uma forma obediente. Em nome de Jesus. Amém.
A palavra de Deus nos ensina a viver com coragem e o Espírito de Deus dará aos crentes o poder de estar no alto. Visite intaut.org e descubra como o Espírito Santo lhe dará coragem quando você está enfrentando oposição. A mensagem de hoje, a coragem de defender suas convicções, está disponível em intaut.org, onde você encontrará uma biblioteca de mensagens inspiradoras pelo Dr. Stanley, anotações do sermão e ferramentas para ajudá-lo a compartilhar a sabedoria divina com os outros. Faça um download do aplicativo em Contato para levar o ensino do Dr. Stanley em movimento, ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. Como você vai viver sua vida? Você vai vivê-la obedientemente diante de Deus ou vai comprometer as suas convicções? Uma vida não comprometedora, uma criança forte, obediente a Deus, é uma potência. A minha vida. Se eu pudesse mostrar todos os momentos, tantos momentos que me fez quem eu sou. Mas o que me faz completo é Cristo. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da Intaut Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.